Descubra a verdade oculta. A faxineira humilhou a noiva do milionário e transformou tudo. O dia começava ensolarado, mas Luísa, uma faxineira de 35 anos, sentia o peso das responsabilidades em seus ombros no apertado apartamento que chamava de lar, na zona leste de São Paulo. Mãe dedicada, seus pensamentos giravam em torno de Lucas e Ana, os filhos que tanto amava. A vida não era fácil, e as contas estavam sempre apertadas. O sorriso que ela carregava na face era a única proteção contra as dificuldades ao seu redor. Trabalhando em casas de famílias ricas, Luísa via a opulência e percebia a desigualdade social martelando em seu coração. E assim, ela se viu frente a um desafio moral, em meio ao luxo e à superficialidade dos outros. Naquela manhã, Luísa entrou na luxuosa residência de Tiago, um milionário prestes a se casar. A casa era um verdadeiro museu, cheia de obras de arte que faziam seus olhos brilharem e, ao mesmo tempo, doerem. Enquanto limpava a sala de estar, uma tela com uma paisagem deslumbrante a envolvia, e Luísa se perdeu por um momento em seus pensamentos, sonhando com um futuro melhor para seus filhos. Quando, por um descuido, avistou um celular deixado em cima da mesa, a curiosidade a consumiu. Ao olhar a tela, encontrou mensagens que a chocaram. Tiago falava com outra mulher, trocando promessas que não eram de Isabela, a noiva que ele parecia amar. Um turbilhão de emoções começou a se formar dentro dela. Como poderia revelar isso e jogar fora a chance de sustentar sua família? Ao mesmo tempo, o coração de Luísa pulsava forte, lembrando-se da arrogância de Isabela, uma mulher que a tratou como se fosse invisível em um de seus primeiros dias. A dor da humilhação a indiciava. Deveria ela expor a verdade mesmo arriscando sua posição? A necessidade de ver seus filhos tendo uma vida digna pesava em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a data do casamento se aproximava, Luísa começou a encontrar coragem para formular um plano. A ideia de expor a verdade que poderia desmoronar o relacionamento superficial de Tiago e Isabela virou um impulsionador para sua determinação. Ver a arrogância de Isabela desmoronando seria apenas um bônus a mais nessa luta diária. E assim, um dia, durante a preparação do casamento, com todos os olhares voltados para o que deveria ser um momento de celebração, Luísa decidiu se erguer. Ela, respirando fundo, olhou ao redor e levantou a voz. Isabela, você precisa saber a verdade sobre Tiago. O choque se espalhou pelo ambiente. O silêncio se tornou ensurdecedor enquanto Tiago tentava entender a situação, e Luísa sentiu o peso da realidade em suas decisões. Agora o que aconteceria? Luísa estava prestes a saber se sua coragem traria justiça àquelas que sempre foram menosprezadas. O futuro dela e de seus filhos estava prestes a mudar, ou desmoronar. A resposta ecoava no ar, carregada de esperança e tensão. A expressão de Isabela se transformou. De um sorriso confiante, ela passou a um semblante de incredulidade, quase como se a realidade fosse um golpe bem dado em seu rosto. Tiago olhar para Luísa, implorando por uma explicação, enquanto a boca se abria e fechava em busca de palavras que não vinham. O ambiente, que antes pulsava com risadas e músicas de celebração, agora se tornava um campo de batalha silencioso. Luísa sentiu o coração disparar. O que fizera parecia um ato de coragem, mas a dúvida a consumia.
O que ela esperava conseguir? A verdade, justiça. E se tudo isso significasse perder não só o emprego, mas também o pouco que conseguiria para alimentar seus filhos? Ela viu Ana e Lucas em sua mente, pequenos comedores de sonhos. A imagem deles a encorajou a seguir em frente. Era uma chance de mudança, não apenas para ela, mas para todos que, como ela, se sentiam invisíveis. Respirou fundo, sentindo o ar paradoxalmente carregado de coragem e medo. Isabela, ainda em choque, encontrou a voz, mas soava mais como um sussurro. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Tiago, dividido, olhou novamente para Luísa, como se esperasse que ela se retratasse, que tudo se tornasse um mal-entendido. O pânico em seus olhos a fez hesitar. Mas a imagem das contas vencidas, das noites sem dormir, ressurgiu em sua memória como uma onda avassaladora. Eles são apenas mensagens, Luísa disse, sua voz mais forte, ressoando com uma determinação que ela não sabia que possuía. Se você ama Isabela, por que você fala com outra mulher? Você acha que isso é certo? Agora ela encarava Tiago de frente, sua voz desafiadora e clara. Os convidados começaram a cochichar, alguns com expressões de espanto, outros engrossando a conversa ao redor dela. Isabela, agora com o rosto ruborizado, buscou explicações. A fúria e a humilhação se misturaram em seus olhos. Você não entende, faxineira. Não pode simplesmente vir aqui e destroçar tudo o que construí. Isabela disparou, com um desprezo quase palpável, mas a chama da indignação em Luísa nublou a percepção de que aquela situação era mais do que um duelo entre duas mulheres. Era uma batalha pela verdade, pela dignidade que tantas vezes fora negada. Tiago, finalmente conseguindo falar, uniu-se aos gritos de Isabela na tentativa de reverter a situação. Luísa, você não tem o direito de fazer isso. Você não sabe do que está falando. As palavras de Tiago eram como um tapa na cara, um retorno à sua posição de poder. Mas Luísa apenas se manteve firme. Nesse instante, um dos convidados se levantou, acompanhando a cena com uma expressão de empatia, e gritou: Ela tem toda a razão. Não podemos permitir que a verdade seja silenciada. As palavras ecoaram como um eco em um vale, e mais pessoas começaram a concordar. O clima tenso começou a mudar, dando espaço para que Luísa sentisse o calor da solidariedade. A tensão aumentava, e Luísa olhava em volta, percebendo que aquele momento poderia ser muito maior do que sua própria luta. Ela estava apostando em algo que poderia custar sua segurança, mas também poderia ser a estrela que iluminaria o caminho para outras mulheres na mesma situação. Mas o que Luísa não esperava era que a revelação que tivesse desencadeado não fosse apenas sobre Tiago e as mensagens. Havia muito mais por trás daquela história. Um segredo guardado que poderia despedaçar não apenas a noiva, mas também todo o mundo de Tiago. Enquanto ela se perdia em pensamentos, um novo personagem entrou na sala, e as portas da verdade começaram a se abrir. A porta se abriu lentamente, e uma jovem entrou, seu olhar transmitindo uma mistura de nervosismo e determinação. Era Clara, uma amiga de infância de Tiago, alguém que conhecia bem os segredos que ele lutava para manter escondidos. O ambiente, carregado de tensão, pareceu congelar no instante em que seus olhos se cruzaram com o de Luísa. Ela se aproximou, como se estivesse pisando em um terreno minado. Eu preciso falar, Clara disse, a voz quase sufocada pelo peso da situação. Ela olhou para Isabela, cuja expressão de choque ainda dominava seu rosto, e depois se voltou para Tiago. Não dá mais para esconder a verdade. A frase disparou em Luísa como um foguete. O que mais poderia existir por trás de tudo aquilo? O que poderia ser tão devastador que Clara iria se expor assim? Ela respirou fundo, disposta a ouvir. Tiago, Clara continuou, aquela noite,
Você não estava apenas conversando, você estava com outra pessoa, e não era só por texto. O murmúrio que se seguiu à revelação fez com que Luísa sentisse um frio na espinha. A atmosfera parecia azedar ainda mais, e o olhar de Isabela se transformou em perplexidade total. Como você pode dizer isso? Tiago gritou, tentando manter a calma, mas Luísa percebeu que sua voz estava trêmula. Ele sabia que todo o seu mundo poderia desmoronar a partir daquele momento. Eu sabia que você tentaria negar, mas está na hora de enfrentar as consequências das suas ações, Clara afirmou, sem se intimidar. Foi tudo planejado, e você não pode culpá-la, Luísa. Já pensou em como seria se você estivesse no lugar dela? A indagação de Clara cortou o ar como uma faca. Luísa sentiu-se exposta, mas também empoderada. Era um dilema emocional que reverberava dentro dela. O sacrifício de se posicionar pela verdade valia cada risco que pudesse assumir. A composição de sentimentos interiores se tornava mais intensa e complicada. Isabela, que até então permanecia muda, finalmente tomou a palavra. O que você quer dizer com tudo planejado? Por que isso está acontecendo? Por que tudo ao nosso redor parece desmoronar? Sua voz estava repleta de desespero, mas também carregada de um certo rancor. A compreensão do que uma vez foi seu sonho se tornava um pesadelo. Porque Tiago se deixou levar por uma vida que não é verdadeira. Clara respondeu com firmeza. E agora você precisa saber se o que você tem com ele é real ou apenas uma ilusão. As palavras de Clara foram um soco no estômago de Tiago, que agora estava visivelmente abalado. Luísa notou como seu semblante não era mais aquele de um homem seguro de si, mas o de um menino encurralado. A verdade começava a criar fissuras em toda a fachada que ele havia construído. Luísa buscou coragem. Você teve todas as chances de ser honesto, Tiago. Agora todos nós temos o direito de saber, de ver, de sentir a verdade que você tentou esconder. Os convidados, que outrora pareciam meros espectadores, começaram a tomar lado, murmurando em concordância. A sala, antes cheia de euforia, se tornava um espaço para a realidade se revelar em toda a sua crueza. E no calor daquele momento, Luísa percebeu que a luta dela não era apenas sobre Tiago e Isabela, mas sobre a vida de tantas outras mulheres que, assim como ela, enfrentam invisibilidade nas sombras. O que estava prestes a ser revelado poderia ser a chave para a transformação que ela tanto desejava. Então, um novo choque. Um telefone começou a tocar incessantemente do bolso de Tiago. Ele hesitou em atender, mas Luísa o encarou sem um pingo de compaixão. Quando finalmente ele decidiu atender, uma expressão de horror tomou conta dele. É a Evelyn, Tiago disse a voz trêmula. Enquanto todos esperavam com os corações na garganta, ele continuou. Ela sabe de tudo. As paredes da festa pareciam ruir, enquanto cada olhar se voltava para Tiago, esperando por mais. A revelação não era apenas sobre quem Tiago era, mas sobre decisões que poderiam reverberar em todas as vidas naquele lugar. O que mais se escondia nas sombras, e como cada um lidaria com a verdade que agora se impunha. O silêncio que se seguiu à declaração de Tiago era tão pesado que parecia vibrar no ar. A expressão de horror estava estampada no rosto de Isabela, que, pronta para uma explosão emocional, parecia estática, como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Ela sabe de tudo? Isabela repetiu, a incredulidade quase a paralisando. Seus olhos brilhavam com lágrimas, mas a raiva fervia por trás da dor. O que mais poderia Tiago esconder? Aquela cena, antes uma festa alegre, agora se tornava um tribunal, onde a verdade estava prestes a ser julgada. Luísa, sentindo uma mistura de empatia e indignação, avançou um passo à frente. Tiago, o que você fez? O que você escondeu da gente? Não podemos continuar assim. Sua voz era firme, mas, no fundo,
O medo de perder a segurança que havia construído a estava consumindo. Eu posso explicar. Tiago gaguejou, a frustração transparecendo em sua voz. Ele olhou para Clara como se buscasse socorro, mas ela, com um olhar firme, afastou-se. Evelyn, ela é alguém que eu conheci há muito tempo. Eu nunca pensei que ela viria até aqui no seu aniversário e revelaria quem você realmente é. Clara interrompeu. Seu tom não mais de raiva, mas de compaixão, como se estivesse tentando alcançar o menino que, há tanto tempo, tinha se perdido. Os olhares negativos de outros convidados começaram a se acumular, e o murmúrio agora ecoava como uma tempestade prestes a eclodir. O que mais está escondido, Tiago? Isabela perguntou, a voz apertando em um fio de desespero. Você está me dizendo que me traiu, que você mentiu para mim o tempo todo? Um frio percorreu a espinha de Luísa. Ela percebeu que por trás de toda aquela confusão não era apenas uma traição pessoal que estava sendo discutida. Era uma rede de mentiras, de pessoas que por um momento estavam unidas por laços frágeis, mas que agora se separavam uma a uma como uma casa de cartas prestes a cair. Tiago já estava em um labirinto. Não foi só sobre mim, Isabela. Eu estava perdido. Evelyn. Ela me lembra de quem eu realmente sou. Ou quem você gostaria de ser, Luísa provocou, deixando escapar uma verdade amarga. Aquela frase, cravada como uma faca, fez Tiago recuar, como se tivesse sido atingido diretamente no coração. O telefone que ainda pulsava em sua mão pareceu ganhar vida própria, e todos os olhos estavam voltados para ele, esperando uma reação. Um eco de mais perguntas inundava a sala. Qual o segredo da tal Evelyn? Como Tiago havia se envolvido em uma situação tão complexa? Um ruído crescente de vozes começou a se formar, e o ambiente ficou mais caótico. Luísa sentia que todo o peso da verdade precisava vir à tona. Precisamos acabar com isso. Se nós não falarmos agora, vamos sempre viver com o medo do que podem dizer. Essa é nossa verdade. Quem somos oferece uma oportunidade de nova libertação. Clara também se animou. Todos nós merecemos saber. Aquela noite não foi só sobre Tiago e Evelyn. É sobre como lidamos com as sombras que todos carregamos. Finalmente a voz de Tiago surgiu, quase num sussurro. Evelyn, ela tem algo que pode ser difícil de aceitar. Não é só a amizade que eu tenho com ela. Nós temos um filho. A sala mergulhou em um silêncio profundo. O choque foi palpável e a respiração de Isabela parou por um instante. Como ela iria lidar com isso? A verdade tinha sido lançada ao vento, e agora qualquer um poderia persegui-la. Mas a pergunta que ficou no ar era: quem poderia realmente viver com essa nova realidade? E mais importante, o que cada um deles faria a partir dali, sabendo que o passado era mais sombrio do que se imaginava. E assim, o futuro de todos estava prestes a ser esculpido pela escolha de encarar sua própria verdade. A sombra de Evelyn, agora crescente, pairava sobre a vida de Tiago como um intruso indesejado, mas crucial. Era hora de descobrir o que mais estava oculto nas sombras, o que mais a verdade poderia desvelar, que reviravoltas ainda aguardavam aqueles que ousaram buscar a luz. O silêncio que se seguiu à revelação de Tiago era ensurdecedor. Os convidados trocaram olhares perplexos. Isabela, ainda em choque, parecia ter perdido a capacidade de formular palavras. Seu coração pulsava desordenadamente e uma mistura de dor e fúria se intensificava dentro dela. Como poderia Tiago ter escondido algo tão monumental? Um filho? As palavras saíram como um sussurro involuntário de Clara. Você não está sendo sério, Tiago. É verdade, ele gritou de volta, a voz tremendo. Evelyn e eu tivemos um relacionamento complicado e o nosso filho, ele é parte de mim. Luísa observava tudo de longe, um peso crescendo em seu peito.
Não era apenas a traição que a fazia sentir-se angustiada. Era a sensação de que os laços que haviam construído estavam se desintegrando na sua frente. Ela se virou para Isabela. Você tem que se proteger. Não pode ficar presa a um ciclo de mentiras, B. Essa não é a sua verdade. Isabela finalmente pareceu despertar de seu torpor, passando a mão pelo rosto como se tentasse enxugar a realidade que jorrava em sua direção. Como você pode ter feito isso comigo, Tiago? Um filho? Por que não me contou antes? Ela tinha que saber a verdade, mas a cada segunda que passava, era como se ela estivesse se afundando em um mar de desespero. Eu não sabia como. Tinha medo de te perder, Tiago admitiu, sua voz já não tão firme. Ele parecia um menino perdido, lutando em meio aos acontecimentos, e sua expressão mostrava um conflito interno que partia o coração. Medo de me perder? Isabela replicou, a incredulidade transformando sua raiva em vulnerabilidade. Você já me perdeu. Não posso continuar com alguém que me esconde algo tão importante. Apenas alguns passos à frente, Clara se via em uma batalha emocional própria, questionando suas próprias decisões enquanto a vida de Tiago se quebrava em pedaços diante de sua vista. A ideia de que o garoto que conhecera e amara poderia estar tão envolto em segredos a deixou numa incerteza desconcertante. O tumulto na sala começou a aumentar. Murmúrios rolaram entre os convidados, algumas pessoas já se afastando, outras sussurrando. Aquela que tinha sido uma noite de celebração rapidamente se tornara algo insuportável. Luísa tentou intervir, buscando criar um espaço de entendimento no meio da confusão. Pessoal, calma. Todos nós estamos confusos, mas precisamos de um momento para respirar e refletir sobre isso. Respirar. Como posso respirar quando tudo isso me sufoca? Isabela disparou, sua voz transbordando de emoção. Declare sua verdade, Tiago, ou você não estará mais em minha vida. As palavras cortaram o ar pesado com uma clareza dolorosa. Para muito além do escândalo, algo profundo se desenrolava na alma de cada um presente, e está claro que cada um deles, Tiago, Isabela, Luísa, estava lidando com suas verdades, suas dores e a fragilidade de suas relações. Tiago olhou para Isabela, seus olhos cheios de lágrimas. Nessa fração de segundos, ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra o passado, mas pelo presente, pelo futuro. Se soubéssemos o que poderia ser revelado, você me daria uma chance para explicar? Eu estou disposto a lutar por nós. E naquele instante, Luísa teve uma ideia. Eu conheço Evelyn. Se ela tem um filho, o menos que podemos fazer é buscá-la e perguntar a ela. Temos que ouvir a verdade dela também. Precisamos de clareza. Todos os olhares se viraram para Tiago, que agora parecia uma folha ao vento, agitado e sem direção. Ele estava morrendo de medo, mas também animado com a possibilidade de redenção. Evelyn. Ela deve saber como se sentiu depois de tudo isso. Isabela hesitou, mas em seu olhar havia um lampejo de aceitação. Se vamos fazer isso, que seja agora. Eu enfrentarei esse monstro de frente. A atmosfera se fechou com uma tensão palpável. Eles estavam prontos para encarar os fantasmas que carregavam, mas seriam apenas fantasmas ou algo mais? Agora cada um deles estava prestes a dar um passo em direção à verdade. E assim, enquanto o ar carregava um misto de expectativa e medo, a questão crucial pairava. Estariam eles prontos para enfrentar não apenas o que Evelyn tinha a dizer, mas também os segredos que suas próprias vidas ainda escondiam? O caminho até a casa de Evelyn parecia interminável. Cada curva uma nova expectativa, cada parada uma nova interrogação. Tiago dirigia em silêncio, sua mente fervilhando com cenários que variavam de esperança a desespero. O rosto de Isabela, agora pálido, refletia a luta interna que ela travava. Luísa sentava ao seu lado tentando se mostrar forte,
mas secretamente dividida entre a lealdade a Isabela e a preocupação com Tiago. Você está bem? Luísa perguntou, quebrando o silêncio. Isabela passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso. Não sei, isso é uma loucura. Um filho. Como você pode ter uma vida inteira escondida de mim? Seu tom era de incredulidade, mas havia também uma tristeza profunda. A estrada longa e monótona só intensificava sua ansiedade. Tiago não conseguiu evitar olhar para Isabela, que parecia tão distante, perdida em seus próprios pensamentos. Ele queria alcançá-la, mas a distância emocional que havia se estabelecido era imensa, quase intransponível. Desculpe, Isabela. Eu só queria proteger a nossa vida. O que eu fiz foi egoísta, ele disse, tentando estabelecer uma conexão. Ela revirou os olhos. Proteger? Você me isolou da sua verdade. Como você espera que eu confie em você agora? O carro fez uma curva acentuada e Tiago segurou o volante firme, como se a pressão pudesse ajudá-lo a encontrar as palavras certas. Preparar você para isso nunca foi minha intenção. Eu só não sabia como lidar com tudo isso. Quando finalmente chegaram, a casa de Evelyn se destacou, com uma fachada simples, mas que carregava um peso emocional imenso. Tiago parou o carro e por um momento ficou olhando o imóvel, como se estivesse esperando que as respostas se materializassem do nada. Vamos entrar, Luísa disse, rompendo o silêncio que se instalou. Era hora de encarar todos os medos. Eles subiram os degraus e Tiago hesitou na porta. Um nó se formou em sua garganta. Antes que pudesse chamar, Evelyn apareceu, com um olhar curioso e relutante. Ela parecia mais tranquila do que esperava, mas algo em seu olhar carregava a experiência de uma tempestade emocional. Tiago, Isabela, o que estão fazendo aqui? O tom dela era cauteloso, como se já soubesse que a visita não traria boas novas. Precisamos conversar, Tiago disse, a voz quase vacilante, sobre o nosso filho. Evelyn franziu a testa, o nervosismo pulando em seus olhos. Ela se afastou um passo, buscando espaço. Eu não sei se... Eu não estava preparada para isso. Isabela, surpreendida pela fraqueza que a mulher transmitia, tomou a frente. Você deve nos contar a verdade. Não podemos seguir sem saber. O ar ficou denso. Evelyn olhou de Tiago para Isabela, tentando medir o impacto de suas palavras. Então, sem saber como responder, ela convidou os três para entrar. Uma vez dentro, o cheiro do café fresco misturava-se com o sentimento de tensão latente. O que deveria ser uma conversa entre quatro paredes tornou-se uma batalha emocional, e cada um deles carregava seu próprio peso. Tiago sentou-se à mesa, os olhos fixos em Evelyn. Eu não sabia que você queria que eu contasse sobre nós, sobre o que aconteceu. Evelyn começou, a voz tremendo. Foi uma época difícil para mim. Eu não tinha certeza se você era mesmo o pai. As palavras cavaram no peito de Tiago como um punhal. A incerteza de estar afastado do filho, parte dele, começou a se concretizar. Como você pode ter duvidado? Eu lutei para encontrar você. E eu lutei para sobreviver. Foi uma situação complicada. Ele foi a única coisa boa que me aconteceu em meio ao caos. A tensão se intensificou. Isabela observava, buscando perceber como as peças se encaixavam. O que ela inicialmente pensou ser uma traição pura se tornava uma teia de histórias entrelaçadas de dor e busca por amor. Mas onde está ele? Como podemos encontrá-lo? Isabela ousou perguntar, sentindo que aquele poderia ser o impulso que necessitava para enfrentar seus próprios medos. Ele está em um lugar seguro, longe de tudo isso. Evelyn respondeu hesitante. Eu não queria que ele fosse afetado pela verdade sobre nós. O silêncio pesado que se seguiu parecia impenetrável. No entanto, uma esperança nova começava a se formar. Tiago sentiu seu coração pulsar mais forte. A verdade, aquela forma cruel e crua, poderia ser seu caminho de volta.
E enquanto o fardo da revelação se assentava sobre a mesa, a pergunta que ecoava na mente de cada um deles era: estariam prontos para aceitar essa nova realidade? Ou o passado ainda prenderia suas almas em uma teia de dor? A pressão na sala era quase palpável e o cheiro do café agora parecia sufocante. Evelyn olhou para Tiago, depois para Isabela. A revelação que estava prestes a fazer era um risco que poderia arruinar ou salvar tudo. A verdade é mais complicada do que você imagina. Meu filho, não é só uma questão de onde ele está, é sobre quem ele é. Tiago franziu a testa. Como assim? Evelyn respirou fundo, como se cada palavra que saísse de sua boca fosse um passo em um campo minado. O nome dele é Rafael. E eu não podia dizer, Tiago. Não apenas por você estar na sua nova vida, mas porque havia outros envolvidos. Isabela, que agora estava mais tensa do que antes, perguntou: Outros? Quem? O que você está escondendo? Temer seu julgamento nunca foi meu objetivo. Eu apenas queria dar ao Rafael uma chance de crescer longe do caos, Evelyn explicou. Mas existem pessoas que ainda estão conectadas a ele e que podem fazer mal. A sala se encheu de um silêncio ensurdecedor. Os olhos de Tiago buscavam os de Isabela, e a conexão que eles compartilharam antes parecia estar se desfazendo em 1000 pedaços. Por um momento, as emoções se chocaram. Tiago sempre quis ser pai, mas agora a ideia de que havia obstáculos, pessoas que poderiam interferir, fez com que a realidade se tornasse aterrorizante. Quem são essas pessoas? Tiago insistiu, sua voz carregando uma firmeza que não refletia o pânico que batia em seu peito. Evelyn hesitou, mas a urgência no olhar de Tiago parecia empurrá-la para a revelação. Rafael, ele é filho de um homem poderoso, Tiago. Eu não só lutei contra a própria vida, mas também contra um sistema que não gosta de deixar as coisas desandarem. O pai dele não quer que ele saiba da verdade. Seria um risco enorme. Isabela sentiu um frio na espinha. Como você pôde se envolver com alguém assim, Evelyn? Isso não faz sentido. O tom de sua voz tinha uma mistura de raiva e desespero. Estamos falando do futuro do nosso filho. Eu não sabia o que fazer na época. Ele estava sempre presente, fazendo promessas que nunca cumpriria. Quando descobri que estava grávida, percebi que eu era a única que poderia protegê-lo. E eu fiz o que achava que era certo. Evelyn defendeu-se, lágrimas nos olhos. A tensão escorria pela casa como um fio elétrico. Tiago sentia seu coração acelerar, mas uma ideia começava a borbulhar em sua mente. Nós precisamos dele, Evelyn. Eu não posso deixar que essas pessoas arruinem a vida dele antes mesmo de começarmos a reconstruir a nossa. Luísa, que havia permanecido em silêncio até então, tomou a iniciativa. Não podemos ignorar isso. Temos que buscar o Rafael. E se isso significa enfrentar essas pessoas, então assim será. Ele é parte de nós. Isabela olhou para Luísa, e pela primeira vez, desde que tudo começou, uma chama de determinação acendeu dentro dela. Era hora de parar de hesitar. Como vamos fazer isso? Evelyn se aproximou mais, com um olhar resoluto. Eu posso te ajudar, mas vai ser perigoso. O pai do Rafael não vai deixar que isso aconteça sem lutar. Tiago sentiu que a luta não era apenas externa, mas também interna. A dor por ter perdido todos esses momentos com o filho se transformava em uma vontade avassaladora de lutar por ele agora. Estamos prontos, não estamos? Ninguém mais vai nos separar. Cada um deles respirou profundamente. O futuro ainda era incerto, mas aquela união, nascida da dor, agora trazia uma faísca de esperança. Eles se preparavam para o desconhecido, cada um preso nas próprias inseguranças, mas juntos na missão. Antes que alguém dissesse mais alguma coisa, Evelyn acrescentou: mas antes de irmos, há algo mais. Algo que você precisa saber sobre a relação de Rafael com seu pai. É algo que vai mudar tudo.
O silêncio que se seguiu foi como um eco. O que poderia ser tão devastador mais uma vez? O semblante de Tiago se contraiu, enquanto Isabela prendeu a respiração, cada segundo aumentando a expectativa. Aquilo, sem dúvida, seria uma nova reviravolta em suas vidas. Evelyn respirou fundo, como se buscasse coragem nas palavras que estava prestes a soltar. Rafael não é apenas filho do homem poderoso, ele é também um risco altíssimo. O pai dele não é só um simples pai. Ele é um homem envolvido em negócios ilegais e tem conexões que vão muito além do que podemos imaginar. Luísa se moveu inquieta na cadeira, sentindo o peso da revelação. Você está dizendo que Rafael é uma ameaça para nós? Ou somos uma ameaça para ele? Uma lágrima escorreu pelo rosto de Evelyn enquanto ela respondia. Ambos. O pai dele está disposto a tudo para proteger seu segredo e a vida que construiu. Se ele souber que estamos atrás de Rafael, pode fazer de tudo para proteger o menino de nós. Isabela sentiu um nó se formar em seu estômago. Nos arriscamos por algo que pode não valer a pena? E se estivermos colocando nossas vidas em perigo? Tiago olhou firmemente para Isabela, sua determinação transparecendo. Precisamos acreditar que Rafael merece uma chance. Ele é nosso filho. Precisamos lutar por ele, não importa o que aconteça. Ninguém aqui está disposto a desistir dele. A tensão era densa, como uma nuvem escura prestes a despejar uma tempestade. Evelyn começou a explicar os detalhes do plano. Temos que agir rápido, mas com cautela. O pai de Rafael tem um passado violento e é conhecido por manter suas posses fisicamente protegidas. Precisamos de informações, de alguém que possa nos ajudar a chegar até ele. A única pessoa que pode ser confiável é a avó de Rafael. A menção da avó deixou todos em choque. Você quer dizer que a avó dele sabe de tudo? Por que ela não fez nada? Isabela perguntou, tentando entender. Ela e eu, nós tivemos desavenças. Quando eu decidi ir embora, fiz isso para proteger Rafael. Mas a avó nunca aceitou minha decisão. Ela pode ser uma aliada, mas também pode se voltar contra mim. O passado dela não é limpo. Evelyn explicou, a voz tremendo. O que precisamos fazer então? Tiago questionou, sentindo cada vez mais a urgência da situação. O amor por Rafael pulsava forte dentro dele, como um tambor chamando para a batalha. Falar com a avó é o primeiro passo, mas preparem-se, ela não será fácil. Vamos precisar de tudo que temos. Apesar das dificuldades, temos que encontrá-la. Se conseguirmos a ajuda dela, teremos uma chance de ganhar a confiança de Rafael e do pai dele. Evelyn disse, com um brilho de esperança nas palavras. Mas antes que pudessem discutir mais, Isabela olhou para o relógio. Se vamos fazer isso, precisamos nos mover agora. Cada segundo conta. Os quatro concordaram com um aceno de cabeça, sentindo que o tempo não estava a seu favor. O clima de adrenalina começou a tomar conta, cupidos de coragem nascendo das incertezas. Enquanto o grupo se preparava para sair, Tiago pôs a mão no ombro de Evelyn e disse, estamos juntos nessa. Não importa o que acontecer. Vamos encontrar Rafael e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para protegê-lo. Evelyn sorriu levemente, um sorriso misturado com alívio e preocupação. A força que se formava entre eles era palpável. Eles se tornavam mais do que apenas um grupo desfeito. Estavam se unindo em torno de um amor compartilhado por uma criança que nem mesmo conheciam, mas que tinha mudado suas vidas irrevogavelmente. Mas antes que pudessem sair, Evelyn disse quase em um sussurro, e se a avó não nos ajudar? E se ela nos vir como intrusos na vida de Rafael? Não podemos esquecer que essa luta pode nos consumir. O clima ficou pesado novamente. O que acontecerá se eles não forem aceitos? E se lutarem e perderem? Um novo medo começava a se instalar, e a urgência da situação começava a se misturar com as incertezas sombrias que pairavam sobre eles.
Tinham pela frente um desafio monumental que poderia moldar suas vidas para sempre. O que os aguardava na busca por Rafael? Quando o grupo finalmente saiu, a cidade parecia diferente. As ruas, normalmente vibrantes, agora pareciam desprovidas de cor, como se uma sombra tivesse coberto cada esquina. As luzes dos postes piscavam incertas, refletindo a confusão em seus corações. Um misto de ansiedade e esperança se instalava dentro deles. Tiago dirigia com um foco tão intenso que suas mãos mal tocavam o volante. A cada semáforo que parava, ele olhava para os lados, tentando captar qualquer sinal que pudesse levar até a avó de Rafael. O caminho parecia interminável, um teste de paciência e coragem. O relógio continuava a correr e a urgência parecia crescer a cada segundo. Evelyn, no banco do passageiro, não conseguia deixar de pensar no que poderia acontecer ao chegar à casa da avó. O passado ainda pesava sobre ela como uma nuvem densa. O que se passaria quando se encontrassem? E se ela a rejeitasse? Isabela e Luísa conversavam baixinho no banco de trás, compartilhando ideias sobre como lidar com a avó. Mas mesmo suas vozes soavam distantes, ofuscadas pelo turbilhão de emoções que tomava conta do carro. Precisamos de um plano, Luísa sussurrou, tentando acalmar as ondas de nervosismo que a envolviam. Sua voz era firme, mas seu olhar traía a dúvida. Ela pode não confiar em nós, Isabela respondeu, um tremor na voz. Se tudo der errado, pode até avisar o pai de Rafael e se tornar uma ameaça ainda maior. Nesse momento, Tiago aumentou a velocidade. O medo e a urgência pareciam ditar suas ações. Tal como no início de qualquer jornada, cada um deles refletia sobre o que estava em jogo. Eles não apenas buscavam Rafael, mas lutavam contra avenidas de dor que podiam se abrir se falhassem. Ao chegarem à casa da avó, um pequeno sobrado antigo cercado por um jardim descuidado, Evelyn ficou paralisada por um instante. O lugar parecia ter parado no tempo. As flores murchas e a pintura desk peeling contavam histórias que ela preferia esquecer. Era como se o passado a chamasse, trazendo dor e lembranças. Vamos, Evelyn, disse Tiago, colocando a mão em suas costas. A atitude dele a ajudou a mover-se. Lembre-se do que estamos fazendo. É por Rafael. Ela respirou fundo e subiu os degraus da entrada. O coração batia forte, como se tentasse escapar. Com a mão tremendo, ela bateu na porta. O som ecoou, como se estivesse chamando fantasmas de um passado que parecia tão distante, mas que nunca realmente havia partido. Um longo silêncio se seguiu, e o peso da expectativa fez com que todos segurassem a respiração. A porta finalmente se abriu lentamente, revelando uma mulher que carregava a história de muitas sementes podadas, mas que ainda conservava uma força inegável no olhar. Era a avó de Rafael, e ela não estava sozinha. Em um instante, o passado e o presente se chocaram, e Evelyn viu algo nos olhos da mulher. Uma mistura de reconhecimento e ressentimento. Poderia ter sido um olhar de desapontamento, mas havia também um lampejo de esperança. Você? O que está fazendo aqui? A avó disse com uma voz que parecia ecoar o peso de um amor ausente. Evelyn sabia que ali não definiria apenas o futuro de Rafael, mas também decidiriam o que estava enterrado há muito tempo. Ambos os lados estavam preparados para a luta, e as perguntas que pairavam no ar poderiam mudar tudo. Estamos aqui para encontrar Rafael, disse Evelyn, a voz cheia de determinação, mas também com um toque de vulnerabilidade. Precisamos da sua ajuda. As palavras ficaram suspensas no ar, como se o tempo tivesse parado, e o olhar da avó endureceu. O clima tenso no ar estalável era quase palpável. Os quatro não podiam voltar atrás agora. Evelyn pensou no que poderia acontecer a seguir. Seriam bem-vindos ou trataríamos apenas como intrusos? O que se desenrolaria a partir desse momento?
A avó os observava e Evelyn sentiu o mundo girar ao seu redor. O que parecia ser um passo rumo à redenção poderia, na verdade, ser um passo em direção ao abismo. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. A avó de Rafael, uma mulher de rosto enrugado, mas olhar incisivo, estudava cada um ali presente. Evelyn sentiu seu coração acelerar. Era tudo ou nada. A vida do filho estava em jogo. Você não tem direito de aparecer assim, depois de tudo que fez, a avó disse em um tom que misturava mágoa e reprovação. Sua voz soava como um aviso e uma acusação ao mesmo tempo. Eu sei que errei, Evelyn respondeu, a sinceridade pulsando em seu peito. Mas eu não estou aqui apenas por mim. Estou aqui por Rafael. Ele precisa da família que eu não pude dar a ele. Os olhos da avó brilharam com uma mistura de raiva e tristeza. Você foi embora. Deixou tudo nas minhas mãos e agora vem me pedir favores? Luísa, percebendo a dificuldade da situação, decidiu intervir. Senhora, nós entendemos a dor e a desilusão que a Evelyn causou. Mas Rafael não é apenas dela, ele é parte de todos nós agora. Precisamos ajudá-lo, e a única maneira de fazê-lo é unindo forças. Isabela, que sempre admirou a coragem de Luísa, sentiu a adrenalina subir. Ela também queria lutar por Rafael. Estamos dispostos a fazer o que for preciso, não apenas pela Evelyn, mas por um futuro melhor para ele. A avó respirou fundo, claramente abalada pelas palavras e pela determinação que estavam diante dela. E você acredita que pode apenas voltar e consertar tudo? Que ele simplesmente vai aceitar você e a vida que lhe tiraram? Não sei, Evelyn respondeu, com a fragilidade surgindo novamente em sua voz. Mas não posso ficar parada e deixar que tudo isso continue. Precisamos enfrentá-lo. A vida dele está em jogo. O silêncio pesado que se seguiu foi interrompido pelo olhar intenso da avó. Eu não sei se você realmente mudou, mas algo precisa ser feito. O pai de Rafael é perigoso e ele deve ser confrontado. Não podemos deixar que ele o encontre antes de nós. Tiago, ouvindo tudo, sentiu seu coração pulsar mais rápido. Precisamos da sua ajuda, por favor. Não só sua, mas de todos que têm alguma conexão com Rafael. Juntos somos mais fortes. A avó, agora começando a entender que toda a luta e a dor eram compartilhadas, baixou a guarda, mas não a proteção. Se você realmente quer salvar meu neto, precisamos agir imediatamente. Ele está escondido, mas eu sei onde procurá-lo. E não será fácil. O pai dele tem olhos em todo lugar. Enquanto os quatro se preparavam para o que estava por vir, uma nova determinação começava a tomá-los. A avó puxou uma foto de Rafael, revelando o menino de sorriso tímido e olhos curiosos. O amor que ela sentia por ele era palpável, e aquilo era um combustível poderoso. Eu mantenho o contato com uma amiga que poderia nos ajudar. Ela tem informações sobre o que está acontecendo. Mas só confiarei nela se você me prometer que está disposta a arriscar tudo por Rafael, disse a avó, sua voz agora mais suave. Eu prometo, Evelyn respondeu com firmeza, enquanto o restante do grupo concordava com um aceno de cabeça. Com a ajuda da avó, eles se dirigiram para o canto da cidade onde a amiga de Rafael morava. A adrenalina corria em suas veias, cada um deles sentindo o peso de não apenas resgatar uma vida, mas reescrever suas histórias. Mas enquanto Tiago dirigia, seu olhar estava fixo na estrada, refletindo sobre o que iria fazer. Ele estava prestes a se tornar pai. Não de um menino que cresceu ao seu lado, mas de um filho que ainda estava por descobrir. A responsabilidade o envolvia como uma nuvem pesando sobre seus ombros. E se tudo der errado? Após alguns minutos de tensão, o destino chegou. A casa da amiga de Rafael era simples, mas o respeito que ela emanava era inegável. Eles foram recebidos por uma mulher alta, com uma presença que preenchia o espaço. Então você é a Evelyn.
ela disse, seus olhos analisando o grupo. E o que pretendem fazer? Evelyn, tomando a frente, respondeu. Estamos aqui para resgatar Rafael. Precisamos da sua ajuda para encontrá-lo. Rafael é uma criança especial. Seu pai não o deixará sair facilmente, a mulher alertou, a realidade dos perigos se instalando no ar. Estamos prontos para tudo, mas precisamos que você nos conduza, Luísa enfatizou, um brilho determinado nos olhos. As palavras da mulher ressonaram com um peso que nenhum deles poderia ignorar. Então vamos, mas lembrem-se, não existe mais volta. Uma vez que iniciamos essa jornada, não podemos olhar para trás. E assim, com um novo propósito, eles se uniram não apenas por Rafael, mas por cada um deles, por amores perdidos, por sonhos desfeitos e, acima de tudo, pela possibilidade de um futuro juntos. Ao mergulharem na escuridão que os cercava, lembrou-se de que mesmo nas sombras, a luz da verdade ainda poderia brilhar. Estava na hora, então, de enfrentar seus demônios e lutar pela vida que Rafael merecia. E enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, cada um de seus corações batia com a esperança de um novo amanhecer. Você compreendeu a importância de acompanhar essa emocionante jornada? Está preparado para mais histórias que tocam a alma? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder nada. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. A sua interação é essencial. Comente suas reações e teorias sobre esse final e, por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa poderosa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e se tornar parte desse movimento.